Vamos dar continuidade nessa manhã. Pela graça de Deus, pela sua força que opera em nós, que eu possa chegar até o final desse sermão olhando para Cristo. Esse é o meu desejo, esse é o meu apelo, o meu clamor nesta manhã. Bem, irmãos, vamos começar mais leve então. Hoje é um dia muito feliz, né? Temos aniversários, temos pessoas comemorando mais um ano de vida, inclusive a minha mãe completa mais um ano de vida. Você pode dar um abraço nela, irmão Marco Monteiro, Sidney, pastor Miguel está perto aí de comemorar também aniversário. Pela manhã eu vindo para cá, na Rádio Melodia, deram os parabéns à minha mãe, eu que estava ouvindo, ela não estava lá, eu falei, cadê ela aqui? E fiquei muito feliz, já me alegrou nessa manhã. Teremos a celebração da ceia, teremos bolo à noite, festa, enfim. Hoje é um dia de festa. Se pudéssemos, faríamos um acampa dentro aqui, ficaríamos o domingo todo na igreja. Mas temos o principal, temos o alimento de Deus para nossas vidas nessa manhã. E nada tão prazeroso do que fazer isso. Estamos numa série no livro de Ezequiel, já convido você a abrir sua Bíblia lá no capítulo de número 38 e 39. Deixar sua Bíblia aberta. Deus tem seus caminhos, inclusive me presentear com o texto mais difícil do livro de Ezequiel nessa manhã. Mas graças a Deus, com a ajuda de meus irmãos, pastor Miguel, estudando e sendo ensinado pelo Senhor, aqui estamos. Capítulo 38 e 39 de Ezequiel. Volte sua atenção aqui à frente, antes da gente ler propriamente o texto. O que nós estamos vendo até aqui, no livro de Ezequiel, é o caminho da restauração. Isso para nós nos dá segurança, alívio, esperança, consolo. Quando eu preguei o último sermão, eu disse que a partir do capítulo que eu pregava, haveria restauração, olhar de esperança para o povo de Deus. Só que esse caminho de restauração não é tão simples assim. Nós vimos, e a história está acontecendo, a realidade é o cativeiro do povo, que traz com que o povo tenha realmente uma transformação radical, experimente uma transformação radical em sua vida. Fica mais evidente essa leitura para nós, essa linguagem de restauração, quando no capítulo que eu preguei eu falava sobre o chamado ao arrependimento genuíno. Voltem de seus maus caminhos. Depois vimos sobre o verdadeiro pastor, o pastor de Israel, diante daquelas ovelhas perdidas, com seus pastores infiéis, dizendo que ele cuidaria do seu povo. Mais um pouco vimos sobre a purificação do povo por meio das águas, o aspergir da água, Deus dizendo, eu darei a vocês um novo coração. O último capítulo, pregado pelo nosso irmão Felipe, foi do capítulo 37, onde a vida sendo vista ou restaurada pela palavra e pelo Espírito agora. Continuando nesse caminho de restauração, antes de trazer o povo do cativeiro para sua terra, Deus irá purificar o seu povo. Deus irá purificar os corações, e o capítulo 37, no último versículo, bem próximo ao 38, você pode olhar comigo, no verso 28, diz assim, então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Em Jeremias, não aqui, vai dizer, Israel, o meu povo, era santo para o Senhor. O povo de Deus havia perdido a presença de Deus, a sua glória, os muros, o templo, a terra, mas não deixou de ser o povo de Deus. Não deixou de ter o seu estado último e final de ser o povo santo de Deus, mas a sua comunhão havia sido quebrada e precisava ser restaurada. Com isso, nós temos agora a realidade de um Deus trazendo de volta o seu povo, mas antes ele irá purificar os corações, santificar o seu povo. O capítulo 38 e 39, como eu disse para os irmãos, é um dos capítulos mais difíceis, mais obscuros da literatura que nós temos aqui de Ezequiel. Eles formam uma única unidade para nós nessa manhã, aonde claramente nós vemos, tanto em Ezequiel, Jeremias, Isaías, nos profetas, a soberania de Deus, o Deus que é soberano sobre a história, sobre as nações e sobre o seu próprio povo. Olhando para essa verdade, mesmo que o povo estivesse voltando do exílio, ainda assim haveria um último inimigo sendo levantado que enfrentaria o povo de Deus. E a última ameaça aqui seria com Gog. Pergunto eu e você, Deus já destruiu todas as nações anteriores, inimigos anteriores, por que agora mais um inimigo diante do próprio povo? Isso não é uma resposta para nós definirmos agora. Eu sei que Gog é um líder de uma coalizão onde muitas outras nações se ajuntarão a ele, estarão associados a ele, aliados a ele para invadir e enfrentar o povo e atacar Israel quando eles estiverem vivendo em segurança. O povo nessa realidade, a terra de Israel, o povo de Deus estará em segurança, essa é a condição do povo. E ainda assim, eles terão um inimigo diante dos seus olhos.
A Bíblia, meus irmãos, não revela muito sobre a identidade dessa figura, desse personagem aqui para nós, Gog, aonde é muito discutido pelos estudiosos, pelos pastores que vão se adentrar a esse texto com essa revelação desse líder. Ele é um líder. E Magog, que a sua referência é um nome composto de outras regiões, é um líder e uma região aqui agora contra o povo. Não sabemos exatamente, a única coisa que temos é a revelação do próprio texto, 38 e 39. Você pode ler até lá em Gênesis algumas referências desse nome, da família pelos filhos de Noé, filhos de Jafé, ou mesmo esse nome sendo referido mais à frente em Apocalipse, numa leitura escatológica, com Gog e Magog numa batalha final, ou outras batalhas acontecendo. Mas ainda é de uma difícil interpretação, mas nós sabemos que Deus usará ele quando um grande conflito, usando ele como instrumento de juízo divino sobre o seu povo. Deus usou o próprio apóstolo Paulo como instrumento em suas mãos para levar o evangelho aos gentios. Mas aqui Deus está usando Gog como um instrumento de juízo divino para o povo, como cumprimento dos oráculos do capítulo 34 até 37 sobre a salvação do povo. Assim como fez com Jonas. Por meio de um grande peixe, Deus trouxe salvação a Jonas. Aqui também, por um inimigo, diante de um inimigo, Deus trará salvação ao seu povo. Seus planos, embora pareçam humanos, estão debaixo do controle soberano de Deus. A história caminha com a mão de Deus, governando todas as coisas, e no momento certo Deus intervirá de forma poderosa, meus irmãos, para proteger o seu povo, guardar o seu povo, mostrando a ele a sua santidade, sua glória e o seu domínio absoluto. Por isso o tema dessa manhã tem como título A Soberania de Deus conhecida em sua santidade e glória. A soberania de Deus sendo conhecida em sua santidade e glória, aquilo que nós cantamos. Eu te convido a abrir sua Bíblia, ou já está aberta, olhar comigo para o capítulo 38, a partir do verso de número 1 até o 13, que é o primeiro oráculo diante desse grande juízo. Diz assim: Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, vire o rosto contra Gog da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal. Profetize contra ela e diga: assim diz o soberano Senhor, estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar, porei anzóis em seu queixo e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros totalmente armados e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos. Todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer, todas as suas tropas, e Bet-Togarma, do extremo norte, com todas as suas tropas, muitas nações com você. Apronte-se. Esteja preparado você e todas as multidões reunidas ao seu redor e assuma o comando delas. Depois de muitos dias, você será chamado às armas. Daqui a alguns anos, você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Trazido das nações, agora vive em segurança. Você, todas as suas tropas e as muitas nações subirão avançando como uma tempestade. Você será como uma nuvem cobrindo a terra. Assim diz o soberano Senhor. Naquele dia virão pensamentos à sua cabeça e você maquinará um plano maligno. Você dirá: invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico e de que nada suspeita, onde todos moram em uma cidade sem muros, sem portas, sem trancas. Despojarei, saquearei, voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas e contra o povo reunido dentre as nações, rico em gados e em bens, que vive na parte central do território, no umbigo da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus povoados dirão a você: você veio para tomar despojos? Você reuniu essa multidão para saquear, levar embora prata e ouro, tomar o gado e os bens e apoderar-se de muitos despojos? Aqui, feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado nesta manhã. Sem ti nada somos, Senhor. E sem ti nada sou para expor a tua palavra, Senhor. A tua grandeza, a tua soberania, Senhor, a tua santidade, a tua glória, Senhor, nesta manhã, Senhor. Clamamos por ti, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Venha a nós, nos visita, Senhor. Fala conosco, Senhor, e que toda a glória seja dada a Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então, diante dessa verdade, desse texto, dessa revelação, onde Deus traz aqui o propósito dessa invasão, explica tudo no capítulo 38 e no capítulo 39 nós vamos ver a derrota de Gog.
Então, olhando um pouco mais para essa encurçada aqui, os planos de Gog, que não são os planos de Gog propriamente ditos, mas sim o plano de Deus em trazer um inimigo último, uma batalha final, e batalhas sempre estão sendo cada vez mais vistas no texto, e elas vão ficando cada vez mais acirradas, e assim será até o último dia de nossas vidas, quando enfrentaremos aí a última batalha de todas. Assim nós não conheceremos como será, mas haverá batalhas. Mas nós sabemos que Deus é vitorioso em todas elas. Com isso, o inimigo diante do povo aqui, Gog, não vem só. Deus virá só para vencer todos os inimigos e todas as nações, mas Gog não. Ele se junta, ou juntos estão a ele uma grande multidão, como no versículo 4, uma grande multidão com eles aliados aqui, associados a eles. Ao total dão 7 nações aqui inimigas vindo do norte, se juntando a esse homem. Literalmente quer dizer o ajuntamento que se juntou a ti. São inimigos de poderio militar fortíssimos, exércitos fortes aqui, vindo quando o povo de Deus faz hordas militares, vindo de diversas direções, diversos lugares. São inimigos de todos os cantos para ainda afrontar o povo de Deus. O verbo farei voltar sugere a ideia, meu irmão, de uma imagem de um cavaleiro agitando, girando seus cavalos para se voltar para a guerra, para lutar contra o povo de Deus. Só que 2 condições antecederão aqui a essa batalha, e nós precisamos guardar isso. Primeiro, Gog deve saber disso. A própria terra estará ou terá se recuperado da guerra, como nós vimos. Uma terra que se recuperou da guerra está em paz, pacífica, quieta, sossegada. Eles não vão nem lutar. Eles estão só parados. E vai surgir um inimigo. E Deus vai lutar contra eles, porque eles vão lutar contra o povo de Deus. Segundo, a população terá sido reunida entre muitos os povos da dispersão. Contudo, eles estarão em segurança no meio dela. Nós vimos isso no verso 11. Olhe de novo para a sua Bíblia. Você invadirá uma terra de povoados, atacarei um povoado pacífico e de que nada suspeita, onde todos os moradores da terra estão sem muros, sem portas e sem trancas. Tranquilo. Como aquelas casas que não tem muro, que você passa na rua e você olha, nossa, eu vou entrar nesse quintal aqui, porque tá tranquilo, não tem muro nenhum, tem muita segurança aqui. O verso 14, se você olhar para a sua Bíblia, diz, naquele dia, quando Israel, meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Deus pergunta, será que você não vai reparar nisso? Bem, o objetivo de Gog não é outro senão saquear, roubar riquezas e destruir. Olha no versículo 12 comigo, ele diz isso. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas. Isso não é, senão, o inimigo de nossas almas que deseja matar, roubar e destruir. Assim a ação também de Gog aqui para nós, movido por ganância e orgulho. E no versículo 14 nós temos uma partícula introdutória onde vira o jogo aqui, onde diz, portanto, ou por isso, dizendo que essa arrogância de Gog provocou a ira de Deus. Deus suscitou Gog, mas a sua encurçada, o seu movimento foi tão bruto, tão feroz, tão agressivo em destruir o povo de Deus, então fazer tantas coisas que Deus se irou com essa atuação. Há um duelo entre Javé e Gog. Há uma batalha entre o bem e o mal. Há uma batalha acontecendo aqui entre Deus e as nações ímpias, mas a soberania de Deus é exercida sobre Gog. Deus o chama para esse combate. Anuncia a estratégia militar por meio de Gog. Mas também nós vamos ver o aniquilamento de Gog e todas as suas hordas. Isso para nós, essa introdução aqui ainda faz todo sentido para quando nós olharmos para esse lado tão obscuro, tão difícil, cheio de movimentações no texto, abruptas quanto às destruições, os inimigos, as coisas que acontecem, para olhar para aquilo que salta os nossos olhos de maior importância no texto nessa manhã. Para aquilo que realmente traz como verdade a nós, não só olharmos para a batalha em si, não para esses elementos que nós não conseguimos talvez entrar nos detalhes aqui e tentar dizer com afirmação é isso e aquilo. Quem é Gog? Quando isso vai acontecer? Qual é o momento? É aqui a terceira vinda do Messias, que o povo aguarda? É uma batalha futura? Gog é quem? É um homem? É o anticristo do Antigo Testamento? É alguém que figuramente vai prefigurar alguém do futuro? Quem é? Quem é essa região? É um lugar? Não sei. Quem sou eu para chegar aqui agora e tentar afirmar isso? Mas uma coisa eu preciso afirmar nessa manhã para o seu coração, e aquilo que nós vimos sobre a soberania de Deus em 2 grandes movimentos, sendo conhecida por meio da sua santidade. Deus deseja que todos o conheçam, e conhecendo primeiramente pela sua santidade. Veja o verso de número 16 comigo, no capítulo 38, diz assim: você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra,
nos dias vindouro, ó Gog, trarei você contra a minha terra para que as nações me conheçam quando eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos deles. E ele continua dizendo, assim diz o soberano Senhor, acaso você não é aquele de quem eu falei nos dias passados por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Aqui está, dentro do segundo oráculo, a segunda sentença, a profecia, dizendo Deus mostrar santo por meio de você. Essa é a mesma linguagem com Faraó. Quando Deus, utilizando também de Faraó, vai dizer que para mostrar em você o meu poder, o Deus soberano de Israel, o Deus soberano aqui reina sobre os planos de Gog, que serão utilizados por Deus para a sua própria santidade sendo vista diante do povo. E como Deus fará isso para que a sua santidade seja vista e conhecida, toda a sua santidade seja assim exaltada, irmãos? A primeira coisa que nós temos que entender é a santidade de Deus entre as nações. Olha o verso de número 23, no 38, e assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, ou me engrandecerei a minha santidade, farei conhecido de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor. Deus vindicando a sua própria santidade, o seu próprio nome diante das nações. Esse é o primeiro movimento, a soberania de Deus diante da sua santidade aos olhos de todas as nações. Mas ainda no verso 7, olhe comigo no capítulo 39, o Senhor diz, farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o santo de Israel. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui que o seu nome foi profanado. É como se as nações tivessem muito poder, estivessem brigando entre si, e contudo elas fossem poderosas, e olhando o povo de Deus derrotado por conta dos seus próprios pecados, uma terra destruída, é como se as nações olhassem e falassem, nossa, que Deus é esse, tão forte, tão poderoso, que o seu povo está totalmente destruído, e Deus fala, não mais será profanado o meu nome, Deus há de vindicar o seu nome, por isso ele diz, eu farei conhecido o meu nome. Israel deveria proclamar o nome do Senhor, passar o nome de Deus adiante, como que revelasse o nome de Deus, o caráter santo de Deus, e o povo aqui como uma vitrine, como um espelho para as nações, falhou nesse cumprimento. Contudo, ainda que Deus punisse e destruísse a terra, Deus está dizendo, eu vou vindicar a minha santidade, o meu nome. Santidade é totalmente outra coisa do que nós pensamos. Deus é outro, é um contraste com a maldade, não há outro igual a Deus, é totalmente outro. Deus não se espelha com o mal, mas sim com a sua santidade, na sua própria essência, na sua própria vida. Verso 25, ele vai dizer, serei zeloso pelo meu nome. Verso 27, eu manifestarei neles a minha santidade. Ou seja, tanto as nações reunidas, juntadas para atacar o povo de Deus, tanto o próprio povo de Deus, todos saberiam que Deus é um Deus santo. Há um santo em Israel. Há um santo presente no meio do povo. E as nações vão ver isso. Em outras palavras, vejam a minha santidade naquilo que estou fazendo por meio de você. Tem um livro que eu indiquei aqui na igreja, está lá na página do Instagram, você pode ver novamente. Inclusive uma pessoa comprou, está lendo e falou que está gostando muito, que é A Busca pela Santidade. O autor de R.L. Brides, ele diz o seguinte sobre isso. Imagine por um momento que Deus possui onipotência, poder infinito. Onisciência, perfeito e completo conhecimento, onipresença, presente em toda parte, mas sem perfeita santidade. Tal ser já não poderia ser descrito como Deus. A santidade é a perfeição de todos os seus atributos. O seu poder é poder santo. A sua misericórdia é misericórdia santa. A sua sabedoria é sabedoria santa. E ele conclui, é a santidade de Deus, mais do que qualquer outro atributo, que o torna verdadeiramente digno de nosso louvor. É a sabedoria, o atributo mais elevado de Deus, que torna ele digno de nosso louvor e de toda a nossa adoração. Você adorou nessa manhã, sim? Amém? Porque ele é santo. Há um Deus santo no meio do seu povo. É justamente essa santidade absoluta que Deus é digno de toda a nossa reverência e todo o nosso louvor. Essa visão se alinha perfeitamente, irmãos, com o salmo que foi pregado pelo nosso irmão André na quarta-feira, 2 quartas-feiras passadas. Salmo 29, verso 7, quando diz o salmista, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor, como o irmão Sérgio leu, na beleza da sua santidade. E aí no verso 9, todos no templo dizem, kavod, glória a esse Deus, na beleza da sua santidade.
Deus tem o direito, irmãos, de exigir santidade perfeita do seu povo, das suas criaturas morais, porque Ele é um Deus santo. Deus tem o direito de fazer isso, não pode ser de outra maneira, não é possível que Ele ignore o pecado, não é possível que Ele aprove qualquer mal cometido. Olhe para a sua Bíblia no capítulo 39, verso 23, a partir do 23. E as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por sua iniquidade, porque me foram infiéis. Por isso escondi deles o meu rosto e entreguei nas mãos dos seus inimigos, e eles caíram à espada. Tratei com eles de acordo com a sua impureza e com as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. É Isaías. É Isaías. Por acaso o braço do Senhor está encolhido para que não possa salvar? Seus ouvidos estão tapados a ponto de não poder ouvir? Mas os seus pecados fazem a separação entre mim e você, ó Israel. Quebra de comunhão. Mas não deixamos de ser o povo de Deus. Mas Deus está dizendo aqui para nós que Ele há de cuidar do seu povo. Louvemos a Ele por isso. Por isso Deus nos chama a uma vida santa, ou seja, ser como Ele é. Santidade, irmãos, nada mais é do que estar em conformidade, harmonia com Deus, a sua vida. Eu falei isso aqui numa aula de ABD. No exemplo de uma balança, quem esteve na aula lembra de uma vida equilibrada. De um lado, a vida de Deus e a nossa vida. Não que sejamos Deus, mas a nossa vida está em harmonia com Deus. Bem, irmãos, quero fazer uma pergunta a você nessa manhã, bem direta. Como você tem espelhado e espalhado a santidade de Deus no mundo? Diante da santidade de Deus, um povo santo, Deus olha para a igreja, Paulo olha para a igreja e fala aos santos de Corinto, aos santos de Efésio. Como você, sendo um povo de Deus santo, tem espalhado a santidade de Deus no mundo? Naqueles que estão à sua volta, no seu comportamento. Santidade atinge toda a sua vida. Santidade não é só para uma parte da sua vida, não é só para um pecado que você luta. Santidade abarca toda a sua vida. Eu lembro de uma história que foi contada aqui, uma ilustração que eu quero trazer, e ela foi contada de uma outra forma, com outro personagem, que é, quem esteve aqui no congresso vai lembrar, a menina do vestido azul. Se você lembra da história, vai ouvir de novo. Se você vai ouvir a primeira vez, seja abençoado por ela. Mas eu mudei e agora a história é o menino do terno azul. Sei porque vocês estão rindo. O menino do terno azul. Conta a história de um menino muito bonito, não sou eu, né? Mais bonito do que eu, muito bonito, que ele chega numa igreja, seus pais não são crentes, e ele chegando naquela igreja ali, um membro, pode dizer o pastor, vamos dizer o pastor Miguel, olhou para aquele menino, para aquela criança, e falou, nossa, que menino tão bonito, mas todo descabelado, com um cheiro mau. E ele, comovido com aquela situação, pega parte do seu dinheiro, do seu salário, e resolve comprar um terno bonito, azul, para aquele garoto. E ele volta para casa, a sua mãe olha, nossa, meu filho tão bonito, num terno azul, mas com cabelo penteado, meio zoado, vou dar um trato nele e começa a cuidar daquela criança. Daqui a pouco seu pai também olha numa outra situação, nossa, meu filho tão bonito, num terno azul, mas numa casa aqui aos pedaços, amor, vamos consertar a casa. E começa a mexer na casa, e começa a mexer no jardim, dá um trato naquela casa. Daqui a pouco um vizinho passa e olha, nossa, que casa tão bonita. Ei, vou consertar minha casa também. E ele dá um trato na sua casa. Daqui a pouco todos começam a mexer nas suas casas, as suas casas estão todas mudadas naquela rua. Quando passa alguém da prefeitura, olha, nossa, que lugar tão bonito essa rua, com as casas todas mudadas. Poxa, mas com uma rua toda esburacada, parece que, vou sair daqui, Águas do Rio passou aqui, deixou tanto buraco, saneamento, vamos mudar isso aqui. E faz um pedido na prefeitura e tudo muda agora. Qual é o enredo da história? Um homem comovido por uma criança. Ele veste aquela criança. Santidade é Deus nos vestindo. É Cristo nos vestindo com a sua santidade, para que nós possamos espelhar essa santidade ao mundo, assim como Ele é santo. Santidade não é opcional na vida do crente. A vida comunitária se resume num esforço, irmãos, em buscarmos santidade todos os dias. Por isso o autor de Hebreus diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Esforcem-se. Esforcem-se. Individualmente, comunitariamente. E você precisa espalhar essa santidade. As pessoas precisam querer estar perto de você porque você é uma pessoa santa. Eu sei que você tem pecados, mas você está lutando contra eles e buscando uma vida santa. Para a gente caminhar para o segundo movimento, vimos primeiro a soberania conhecida em sua santidade, a soberania conhecida de Deus em sua glória agora. A sua glória entre as nações. Veja comigo no capítulo 39, a partir do verso 11. Naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o oriente, na direção do mar.
Ele bloqueará o caminho dos viajantes, porque Gog e todos os seus batalhões serão sepultados ali. Por isso será chamado Vale de Amon-Gog. Durante 7 meses, a nação de Israel o sepultará a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra o sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável. Aqui agora a soberania de Deus sendo vista na sua própria glória. Glória de Deus entre as nações. Deus vence sozinho, Deus luta sozinho agora contra os inimigos de Israel. E nessa batalha que Deus vence, Deus é glorificado, se refere àquele momento onde Deus manifesta a sua glória por meio do seu juízo divino contra os inimigos de Israel, especialmente por Gog e todas as suas hordas, todos os seus exércitos, irmãos. Essa vitória poderosa é o evento mais marcante para o povo de Deus e para todas as nações, aonde será inesquecível esse momento. Isso deve marcar as nossas vidas também, porque é um testemunho visível da glória de Deus. A glória de Israel não consiste nos seus exércitos, mas sim no Senhor, no seu poder que atua. Avançando no verso 21, ele diz: exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer e a mão que eu colocar sobre eles. Exibirei ou manifestarei a minha glória entre as nações. Em outra tradução pode ser lido: eu vou deixar que as nações vejam a minha glória. Forte isso. Moisés passa: Senhor, mostra-me a tua glória, a tua face. O Senhor diz: não, eu vou passar por você. Aqui Deus está dizendo que vai mostrar a sua glória para as nações. E ele faz isso de uma forma totalmente diferente. Daquele dia em diante, a nação de Israel, no 22, saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus, e as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por causa de sua iniquidade, porque me foram infiéis. Deus, por meio da derrota dos inimigos, mostra às nações que ele é poderoso para vencer todos os inimigos, mas mostra também o quanto ele leva a sério a maldade, a iniquidade, o pecado na vida do seu próprio povo e também na vida de todos os outros povos. Uma aplicação para nós nessa manhã, diante desse Deus que é glorificado, que é engrandecido em todo o tempo, glorificado na vitória e também no povo. Os nossos inimigos sempre serão mais fortes e poderosos do que nós. Veja o verso 4 e 5. Mas o Senhor é mais vitorioso, mais poderoso. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei, palavra do soberano Senhor. Quando Deus fala, acontece. E Deus vencerá todos os inimigos. Os inimigos são mais poderosos do que nós. Talvez você lidou com muitas batalhas na sua vida. Talvez com muitos inimigos. Talvez com você sendo o seu próprio inimigo. Deus é mais poderoso do que todos. Deus é mais vitorioso do que todos. Ao ponto, no verso 10, dizer: e eles despojarão aqueles que os despojaram e saquearão aqueles que os saquearam. Palavra do soberano, o Senhor. Deus é mais poderoso, irmãos. Deus tem vencido. Deus é vitorioso. Seja nas batalhas presentes, seja nas batalhas futuras, em todas as batalhas Deus é glorificado. 1 Samuel 2,4 vai dizer: o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Talvez você seja esse fraco de manhã. Fraco na batalha. E realmente nós somos. Paulo disse: quando estou fraco, aí estou forte, porque ele é revestido pela graça de Deus, pelo poder de Deus que atua nele. Pergunto você nessa manhã: Deus, trazendo uma implicação para nós, revela a sua glória para receber glória. Nesse mundo que nós estamos, temos um impacto profundo com as nossas ações, com o nosso dia a dia, com a nossa vida, em glorificar a Deus, num projeto de evangelização do mundo. Assim como eu perguntei sobre a santidade, eu pergunto sobre a glória, como a glória de Deus se manifesta hoje no mundo, mesmo em meio ao caos e conflito. Como a glória de Deus, irmãos? É uma pergunta, se manifesta. Como você tem espelhado e espalhado a glória de Deus para o mundo, ou seja, a exibição de seu caráter, da sua glória no mundo. Como tem feito isso? Como você tem feito isso? Ouvindo algumas notícias nos últimos dias, e alguém comentou comigo, eu fiquei meio assustado, atribulado por conta da Europa, mesmo distante, negócio de apagão, um monte de coisa. Eu falei, de novo, e aí muitas coisas chegando, e eu fui pesquisar, eu falei, eu vou perguntar quem está lá. E aí eu fui mandar uma mensagem para o meu querido irmão e conhecido nosso, o André, que está lá na Espanha. André, como é que estão as coisas aí? Ouvi isso, aquilo, apagão, parece que estão falando um monte de coisa. Ele, sim, tem preocupação.
a um suposto ataque cibernético, talvez alguns falam que a Rússia, mas tudo é incerto. Isso foi muito bonito, tudo é incerto. Sim, há preocupação, há coisas acontecendo, não sabemos o que é. Mas ele termina com a sua frase dizendo assim para mim na mensagem: confiando no Senhor, que tem o controle de todas as coisas. Como é revelar a glória de Deus no mundo em meio ao caos e conflito? Confiando na soberania de Deus, que vence tudo, vence a todos, controla a história, as nações e o seu próprio povo. Talvez você esteja desesperado com as últimas notícias. Talvez você esteja desesperado com o dia de amanhã, com o trabalho, com a sua família, com alguma batalha, alguma coisa que está acontecendo. Você deve lembrar: Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é soberano sobre a história. E ele revela isso por meio da sua santidade, por meio da sua glória. Faça isso no seu dia a dia. Faça isso diante da sua vizinhança. Faça isso todos os dias na sua vida. Contemple a glória de Deus, a sua soberania, ao confiar nele, que controla todas as coisas. É chegar em dias agitados, como eu mesmo, durante ali a minha incursada em estudar aqui, estar preparando o sermão, ir para casa, treinar ali, almoçar e voltar. Quando eu chego lá no meu quintal, na minha casa, uma casa do lado, que ouve músicas pagãs, e aí entre bebidas e muitas outras coisas mais, seus pecados, enfim, sua vida pagã. Quando eu entro naquele quintal, ouço: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também assim minha cruz, até um dia da coroa eu herdar. Eu falei: como é isso? É uma casa cheia de ímpios. Se não um filho, talvez, que está distante do evangelho, mas eu não vejo muita firmeza. E eu chego aqui, eu estou ouvindo hinos tocando ali. Isso é a glória de Deus diante das nações. E você deve testemunhar isso. E ali eu orava por aquela casa. Quando um vizinho também do lado está tomado por suas drogas e começa a gritar: Deus, desesperado! E eu tenho que sair até o corredor e começar a orar pelaquela vida. Isso é espelhar e espalhar a glória de Deus no mundo. Como você tem feito isso? Se preocupando com as outras pessoas? Se preocupando com aquilo que Deus está fazendo no mundo? Conhecendo Ele cada vez mais por meio da sua glória e sua santidade? O salmista diz: anunciai a sua glória entre as nações e as suas maravilhas entre todos os povos. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E você deve ver como Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, 31, você ganha um prêmio na sua EBD se você lembrar desse versículo. Paulo vai dizer: portanto, quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. Quer cultuando aqui, quer estando no seu trabalho, quer tomando, como diz John Piper, um suco de laranja, faça isso para a glória de Deus. Quer estando com um prato de comida à sua frente, quer estando diante dos seus inimigos, quer estando diante de outras pessoas crentes, quer estando diante de qualquer situação nesse mundo, faça tudo para a glória de Deus. Avançando para o fim, irmãos, nós vimos sobre a soberania de Deus conhecida em sua glória, mas precisamos ver também a glória de Deus sendo conhecida na restauração do seu povo. Como eu disse, a glória de Deus foi afastada desde o começo do templo de Jerusalém, do povo, mas ela viria a ser restaurada no retorno do povo. Javé teria sua sorte restaurada. Javé restauraria a sorte do povo e tudo voltaria a ser como é. Tinha uma visão para o templo futuro, para o que aconteceria no capítulo 40 mais à frente. A visão do templo. Mas Deus tem que purificar o povo para trazer o povo de volta. O que se cumpre, de certa forma, no retorno do povo para a terra. Olhe comigo a partir do verso de número 25, por favor, na sua Bíblia. Diz assim: por isso assim diz o soberano, o Senhor: agora trarei Jacó de volta do cativeiro e terei compaixão de toda a nação de Israel. Uma pausa aqui. Compaixão. Compaixão no sentido original aqui, que é compassivo, misericórdia, tem a ver com o amar. Amar profundamente. Essa palavra aqui, ela também tem no seu substantivo uma referência de útero, ventre, e aonde tem seus outros derivados, que é compassivo, que é tudo isso que eu falei, amar, amor profundo, aonde é expressada a vontade de alguém mostrar o seu favor, daquilo que é a graça e a esperança de Deus. Ou seja, Deus olhou para o seu povo, ainda que diante de toda a situação, diante dos inimigos, e dizendo: vocês tentaram contra o meu povo, vocês se juntaram, mas eu vou amá-los profundamente, terei compaixão e vou trazer eles de volta. Vocês se aproveitaram que o meu povo estava seguros, vocês espreitaram as coisas, vocês armaram algo, mas eu vou amar o meu povo profundamente, porque eu tenho um zelo pelo meu nome que é santo,
santo e santo, farei isso pelo meu nome e pelo meu povo Israel. E Deus diz, terei compaixão de toda a nação, não dos inimigos, mas do povo de Israel. E essa é a ideia aqui. O Deus que engrandece a sua santidade, faz conhecida diante de todos. O Deus que revela a sua glória para receber glória, é o mesmo Deus que ama profundamente, que te ama nessa manhã. A despeito dos seus pecados, suas quedas, suas falhas, seus medos, seus desânimos, suas dúvidas, tudo que você passou até aqui, Deus te ama profundamente. João vai dizer sobre Jesus que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, não uma parte. Por isso santidade é para toda a vida, porque Deus te ama por toda a vida, por toda a eternidade. Verso 26 vai dizer, e eles esquecerão da vergonha que passaram, de toda a infidelidade que mostraram para comigo, enquanto viviam em segurança em sua terra. Sem que ninguém lhes causasse medo, quando eu estiver trazido de volta das nações, eu estiver ajuntado dentre as terras de seus inimigos, eu me revelarei santo por meio deles, à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre a nação de Israel. Veja, eles estarão tão seguros, ao ponto de naquele momento, tudo ficar por terra, esquecido. Não mais se lembrarão, esquecerão da vergonha que passaram. Paulo faz isso com a gente, irmãos. Paulo diz, não que eu tenha sido perfeito ou alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eles vão se esquecer dos seus pecados, Deus não se lembra mais, da sua vida regressa, passada, Ele não se lembra. Não quer dizer que Deus não se lembre, não olhe para os seus pecados hoje e também os trate. Cuide deles, mas da sua vida passada, já não se lembra. E Deus vai trazer o povo e eles não vão mais se lembrar da vergonha que passaram. Talvez você, na sua caminhada cristã, se sentiu envergonhado, ou envergonhou pessoas, envergonhou até o evangelho de Cristo, o testemunho de Cristo. Pessoas falaram, nossa, isso é crente? Agindo dessa forma, Deus vai trazer de volta e traz você nessa manhã para restaurar o seu coração, a sua vida, diante da sua soberania, o seu controle, em santidade e em glória, irmãos. Para que você não se sinta mais envergonhado dos pecados passados, da vida passada, e continue caminhando, marchando com Cristo. Por fim, concluindo a mensagem dessa manhã, eu quero ver com você sobre a glória de Deus em Cristo. Isso é muito importante para nós. E assim vamos concluir nessa manhã. Qual é a relação entre a santidade e glória? Por que fizemos dessa forma, nessa ordem, santidade primeiro e a glória depois? Por que santidade vem antes da glória, irmãos? E por que fizemos isso? Porque sem santidade não tem glória. Sem santidade não há glória, irmãos. Sem uma vida santa não há glória, ou glória sem santidade é vaidade. Jesus mesmo advertiu em João, quando ele diz, como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Vocês dão glória uns aos outros, mas não buscam a glória que vem de Deus, e glória sem santidade não é glória. Lembra de Jerry Bridges, que diz, é a santidade de Deus mais do que qualquer outro atributo que o torna verdadeiramente digno de nosso louvor. É a santidade dele, o atributo mais elevado. Então, se você quer uma vida que glorifique a Deus, precisa buscar santidade todos os dias, antes de tudo. Não estou falando de uma santidade perfeita aqui agora, mas continue buscando uma vida de santidade, porque santidade é o que nós devemos buscar. Como? Confiando no Santo de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Em Ezequiel 38 e 39, nós vemos Deus santificando a si mesmo por meio do juízo que ele teve contra Gog e diante das nações, punindo as nações, mostrando que ele é vitorioso, que ele é santo, e todos vendo. Ele mesmo se mostra santo ao agir contra os inimigos e preservar o seu povo. Mas quando nós olhamos para o evangelho de Cristo, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, para a obra de Cristo em nossas vidas, percebemos que Deus nos chama à santidade atuando por meio de Cristo, seu Filho, e da sua justiça. Ou seja, nessa manhã, é a vida de Cristo em nós que faz toda a diferença. É a vida de Cristo, nós nos santificando a cada dia mais para que sejamos santos diante de Deus. O autor de Hebreus 10, versículo 10, no capítulo 10, diz assim, fomos santificados por meio do corpo de Jesus Cristo, oferecidos uma vez por todas. É a ceia do Senhor que será celebrada daqui a alguns minutos. Seu corpo
sendo entregue de uma vez por todas, e por conta disso, ele que cumpriu a vontade do Pai, somos santificados de uma vez por todas. Nessa manhã você é santificado pela obra de Cristo em sua vida de uma forma perfeita. Você pode confiar nisso. Essa santidade é reforçada quando lemos João 17:19, que diz: e por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É por meio de você que Deus santifica e santifica a sua igreja, irmãos. Você crê nisso? Por mais que tenha o nosso esforço, não é por último sobre o nosso esforço, mas é pelo que Cristo fez por nós, sua obra completa. E ele nessa manhã, se Cristo é tudo, está em todos, você tem a vida de Cristo, você tem uma vida santa, justa. Deus olha para você por meio de Cristo e ele se santificou por mim e por você. Feche seus olhos e vamos a Deus em oração.